E aí, André? Segura aí. Ok, deixa eu ver aqui, testando o áudio. O meu tá bom? Tá dando pra ouvir Tá direito? ótimo, tá dando pra ouvir direitinho. Ah, esse celular. Cara, quase que eu não aparecia hoje. O celular resolveu aprontar uma comigo, faltando meia hora pra gente começar aqui. Já tava nervoso. Ah, é assim, né? Sempre é assim. Tá, deixa eu tentar posicionar aqui, tá difícil. Tem que criar uma luz meio Blade Runner, mas não deu muito certo, não. Tá quase lá, quase lá. Não tem muito Mas joga vermelho. uma fumaça de fundo que tá bom. É, pegar um talco, aqui fica batendo um talco. Mas eu achei a trilha sonora de Blade Runner. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Trilha cheia de sintetizador, né? Uhum. Mas vamos lá. Então, jovens, temos algumas pessoas aqui. Vamos falar hoje sobre o filme Blade Runner. Analisando Blade Runner, né? Como a gente já faz algumas lives, né? Isso faz parte de uma sequência de lives que a gente... Lives não, de filmes que a gente selecionou. Alguns filmes da década, né? Das últimas décadas. Então a gente começou falando sobre Dunkirk, né? Dunkirk, que é um filme de Nolan. Nós falamos sobre O Aviador, que é um filme de Scorsese. Falamos sobre o maravilhoso e psicopático, né? Psicótico Seven, que é A do gente não se nosso recuperou até colega. hoje ainda, né? Não tá digerindo isso. É que a gente falou do nosso. Qual é o nome dele? É David Fincher, né? David David Fincher. Uhum. Fincher. E a gente vai falar hoje sobre Ridley Scott, né? Eu tinha até pensado em falar outro filme dele, que é um diretor também bem famoso. Vocês com certeza já viram filmes dele como O Gladiador, o Robin Hood, G.I. Jane, né? Que é aquele Até o Limite da Honra, né? Ele faz muito filme de guerra, que a gente vai falar hoje sobre Blade Runner. E semana que vem nós teremos o memorável Poderoso Chefão, né, de Coppola, né, que é um filme fantástico. Eu comecei a reassistir e tem cenas que você fica assim, meu irmão, não é possível. Ai, engraçado que todos os filmes que a gente está falando agora, ele tem níveis de violência, né? Todos os filmes eles têm uma Só certa... presta cifra, Inclusive o só presta Aviador. cifra. Eles têm uns certos níveis de violência, uns mais explícitos, outros menos explícitos. Mas é interessante. E a gente vai falar hoje sobre o Blade Runner, né? Que tem. Eu não consegui pescar todas as curiosidades do filme. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui a luz, só um instantinho. Eu não consegui pescar todas as curiosidades do filme, mas eu vi que tem coisas bem interessantes, né? Eu acho que você deve estar até mais por dentro dessa situação, dos bastidores, né? Algumas coisas que aconteceram. Ah, sim, só E confusão. Talvez seja o filme mais problemático de se fazer que a gente vai comentar aqui. isso é bom, isso é bom. E é uma coisa assim que eu vi quando era criança, era jovem, devia ter, sei lá, 11 anos, 13 anos. E na época eu achei o filme uma bosta, muito parado, né? Não tinha muita ideia de cinema. Só que eu reassisti e eu fiquei, pô, o filme é bom. E tem algumas cenas que elas são, digamos que, questionáveis para os dias de hoje. Então, vamos começar trocando essa ideia sobre Blade Runner. Ícaro Ricarte, eu queria que você desse um parecer geral, uma sinopse do que é o filme, para a gente poder começar esse bate-papo. Pois é, Blade Runner, definir Blade Runner de uma forma bem simples. Assim, Blade Runner é uma distopia no ar futurista, que a gente pode definir assim. Porque é um filme no ar, tem todos os elementos de um filme no ar. É um filme futurista, porque tem muita tecnologia, e é distópico ao mesmo tempo, porque a gente está lidando com um futuro
sim, não vamos nem dizer pós-apocalíptico, mas que a humanidade já foi pro buraco, né? Tá tudo muito decadente. Pois é, E, deixa eu fazer só um ponto aqui, que eu tava discutindo com meu irmão se era filme ou não era no ar. E eu lembro que eu falei com ele, pô, ele pode até ser no ar, mas não era. Você tem como ajustar pra gente o que seria um filme no ar, pra gente saber exatamente? Eu sei que o movimento noir é um movimento que ele é de meados do século, né? Ele vem do cinema francês, ele tem uma característica de ser um filme mais obscuro, mas ele tem aquela pegada mais policial. sim, sim, é até um Ah, subgênero de filmes policiais, na verdade. hum, É muito, bebe muito da fonte do expressionismo alemão, né? Que é toda aquela estética. Assim, todos os filmes da época eram preto e branco, então não dá pra dizer que é aham, necessariamente que é um filme preto e branco, mas são filmes que têm todos aqueles elementos. Tem o detetive, tem o mistério, tem a mulher fatal, que é a mulher que vai envolver, que está envolvida no mistério também e vai envolver o detetive. Tem toda aquela estética de de luz e masculino, sombra, de luz e sombra cookie, né? também, Persiana. ambiente muito masculinizados dos homens sempre bebendo, sempre fumando um charuto, fumando um cigarro. Então, ventilador girando devagar no teto. Então, são todos esses elementos. E assim, e tudo isso a gente consegue ver em Blade Runner. Talvez a estética não seja a mesma. Eu nunca tentei assistir Blade Runner em preto e branco para ver se funciona. Então talvez a estética não combine muito com o filme noir, mas todos os elementos estão ali. Que é muito um tema que chamam de hard-boiled, né? Que é exatamente esse do policial que ele está investigando um caso e nessa investigação ele vai deparar com várias coisas. Ele vai ser seduzido por uma mulher, ele vai ser traído, a vida dele vai ser colocada em perigo. Então, assim, todos os elementos se encontram ali. Então, acho que dá pra, pelo menos pra mim, é um filme noir. Consigo ver como um filme noir. Certo. Mas continue, desculpa, continue na sinopse. É Sim, porque meu então. irmão entrou, a gente discutiu isso, eu falei, não é porque tava falando o que era, o que era no ar. Aí eu falei que o Seven, ele era muito mais, tinha muito mais característica no ar, porque ele não era, porque o Blade Runner era um filme muito mais de ação. Apesar de ser um filme de ação parado, mas é um filme muito mais de ação Sim, do sim. Uhum. que o Seven, que o Seven é muito mais investigativo. O Blade Runner não, ele tá caçando para matar, ele não tá pesquisando muita coisa, ele já sabe o alvo e vai. Mas diga, Não, e sinopse. até aqui nos comentários, acho que teu irmão que acrescentou aqui, que ele disse que Aham. filme noir é narrado por um protagonista. E também, só que aí entra em outro problema do Blade Runner, porque a primeira. Eu não. É porque faz tempo que eu não revi a versão que tem na Netflix, tá no Globoplay. Mas eu lembro, quando tava na Netflix, eu também não revi, não lembro a versão. Mas Blade Runner teve várias versões ao longo do tempo. A Uhum. versão original, ela tinha uma narração. Então, o filme todo é narrado pelo Deckard. Então, também entra na característica de filme noir aí. Eu não lembro agora depois se nas outras versões que o Ridley Scott lançou ao longo dos É, anos. eu assisti a definitiva. E a definitiva é a última que ele lançou, que ele disse, depois dessa, não tem mais nenhuma. Mas tem narração nessa versão? Eu não lembro. Não, não tem Não tem. narração. Não é, então ele É já a deu uma, história ele já deu direto. uma mudada. Uhum. Então, na versão original também tinha isso. Então, assim, são detalhes que acabam se, talvez originalmente, o Ridley Scott pensou nisso, mas se perdeu ao longo do tempo, né? Já por todos os problemas da produção. Mas sim, mas sim, a gente vai falar desses problemas mais pra frente, mas vamos para a sinopse, né? Aham. A trama do filme é exatamente um policial, um detetive, que é um caçador de replicantes. Assim, a tradução do filme bota como caçador de androides, mas replicantes não são androides. É bom Uhum. até frisar isso. Ele é um caçador de replicantes que tem que ir atrás desses seres que são engenhados biologicamente para cumprir determinadas funções para a sociedade, para fazer o trabalho sujo, né, dos humanos. E esses replicantes, eles são muito perigosos, eles estão na Terra atrás do criador deles. E o Deckard, que é o Harrison Ford, ele tem que investigar e caçar e encontrar
esses Porque replicantes. ele desativa esses androides, esses replicantes, matando eles, né? Ele é bem generoso, sutil. Ele mete uns 10 tiros no cara pra poder desativar ele, o replicante. Ícaro, voltou? Deu uma caída aqui pra mim? Voltou, voltou, Voltou? voltou. Voltou. É um filme de gato e rato, né? Vamos dizer assim, porque o filme todo é atrás desses replicantes. E a investigação é uma investigação bem minuciosa, assim. Não tem pista nenhuma, então ele vai atrás do cara que é o fornecedor de couro de cobra, que ele conseguiu ver numa imagem replicada pelo espelho. Então, assim, é algo muito minucioso. É uma investigação muito minuciosa. E ao longo dessa investigação, ele entra em contato com o criador dos replicantes, entra em contato com uma replicante, que é um modelo avançado e que ele se apaixona. Ele entra em contato com, vamos dizer assim, com todo o submundo, né, dessa sociedade do futuro. Então, ao mesmo tempo que a gente acompanha a investigação do Deckard, tem todo o world building, né? É o Ridley Scott mostrando como esse mundo do futuro dele, que é 2019, né? Era o Uhum. 2019 que ele tinha pensado, Ano passado. funciona. Foi ano passado, pô. Eu acho que ano passado até se comemorou no dia no dia do Blade Runner. Teve toda uma comemoração. Então, é todo. E com isso a gente tem muita carga de filosofia. E de existencialismo também, porque os replicantes eles têm um tempo de vida. Os replicantes só vivem 4 anos, em média. E eles não conseguem sentir emoções. Mas para eles passarem nos testes e conseguir se disfarçar pela população, eles precisam fingir emoções. Então entra toda a discussão de que se você finge uma emoção tão bem, como você não pode dizer que não está sentindo ela? Então são temas que o filme É, aborda bastante ao longo dele. ele gera essas discussões até meio que filosóficas, porque os replicantes eles são criados para desenvolverem as colônias fora da Terra. Então, eles são criados e mandados para ser soldado, minerador, trabalho braçal super pesado para poder manter aquela colônia fora da Terra funcionando. E eles começam a questionar, pô, mas por que se eles vivem lá, se eles moram lá, por que eles voltam para a Terra? Se a Terra é uma desgraça, né? A Terra tá se acabando e lá é a esperança, lá é o futuro. Que tá todo mundo que tem condição saiu da Terra e foi para outro planeta, foi para a colônia. E quem está na Terra é só quem está ferrado, não tem opção. Ou quem é muito, muito rico, como o cara dono da empresa. Aí você começa a entender durante o filme que eles voltam para a Terra porque eles descobrem que eles têm uma vida útil, né? Que eles vão morrer. E eles querem ver se eles conseguem ganhar mais tempo de vida ou mudar. Que é até o questionamento do vilão. Eu falei, pô, eu vi tanta coisa, eu vi guerra, eu vi destruição, eu vi coisas que você nunca vai ver na sua vida. E como é que eu vou contar isso para as pessoas? Como é que eu vou fazer história, né? Eu tenho uma importância para a humanidade. Por que vocês vão me destruir? Ele volta justamente para isso. E meio que assim, olha, você é só uma ferramenta. Né? Quebrar o parafuso, a gente bota outro parafuso no lugar. E ele começa a se questionar isso, né? E o que é legal nesse filme, que o tempo todo eles começam a questionar o Harrison Ford, que é o principal, que esqueci o nome dele, se ele é realmente humano. Fala assim, mas vem cá, você que faz esse exame, essa máquina, esse teste com a máquina com todo mundo, para poder ver se é replicante ou não é. Você por acaso já fez exame para saber se você é realmente humano? E ele sempre desconversa. E isso vira. Eu percebi que isso vira meio que um conflito para ele ao longo do filme, né? Ele meio que começa a se questionar, as pessoas começam a se questionar, ó. Você está matando gente, né? Uma pessoa que é similar a você, que você não me considera gente, mas quem garante que você é humano também? Você não é igual a gente e te enganaram, né? Aí tem eles botam essa minhoca na cabeça dele também durante o filme. E é até uma discussão que. É porque depois que saiu a continuação, né? O Blade Runner 2049, essa discussão meio que morreu. Mas por muitos anos ficava a discussão se o personagem do Harrison Ford realmente era
um replicante Um ou não. replicante. Até E o porque ele próprio apanhava, tomava soco na cara, explodiam ele, e o cara exatamente. levantava, né? E Hum, continuava na porrada. O cara não morria, né? Chegava pra cá, tomava uma cachaça e voltava pra porrada. Falou, vamos para a próxima. Vamos pro próximo. O próprio Ridley Scott deixou várias pistas ao longo do filme. Então, o brilho dos olhos do Harrison Ford também é parecido com o brilho dos replicantes. Tem Hum, vários dizendo que o importante realmente não é a resposta, se ele é ou não. Tanto que, na continuação, acabaram deixando isso de lado, né? Era humano mesmo e ponto. acabou. Porque Mas e o o que é importante é o questionamento. engraçado. E o que é engraçado é que, tipo assim, ó, eu não quero mais trabalhar com isso, né? Que ele é meio que levado à prisão para falar com o delegado lá, o superior, que ele meio que já não trabalha mais para a polícia, ele é tipo um mercenário, né? Foi o que eu entendi. Uhum. E ele falou, a gente precisa que pegue fulano. Eu falei, não, mas eu não quero mais trabalhar. Chama fulano. Não, fulano morreu. Você é o único que pode fazer esse trabalho. Fica meio que assim, pô, ou o cara é muito bom ou ele é imortal, né? Imorrível. Exato. Uhum. Tipo assim, ele dá várias nuances de, tipo assim, o cara apanha e não morre, o cara sabe exatamente como caçar, como se ele pensasse igual os caras, entende? E ele vai, você fica na dúvida, pô, será que ele é realmente ou não é? Gera essa dúvida, isso é legal no filme. Uhum. E, assim, já queria até falar um pouco da produção do filme, porque, assim, foi um filme muito complicado de se fazer. Quando a gente vai ler a história dava um filme só a história de Dos fazer bastidores. o Blade Runner, só a história dos bastidores. Pra quem não sabe, assim, Blade Runner é baseado num livro do Philip K. Dick chamado Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Acho que eu até já mostrei, eu tenho até minha cópia aqui, já mostrei no, Mas é uma pergunta, não é? o nome do livro É é uma uma, pergunta, tá até é uma aqui. pergunta retórica, né? É uma Android pergunta. sonha com. Uhum. Só que a história do o filme, assim, o próprio Ridley Scott, na época, ele não leu o livro. O próprio roteiro, ele é livremente baseado no livro. Tem muitas Uhum. similaridades, mas a gente pode dizer que realmente é uma história própria. E a partir daí já começou um problema, porque na época o Ridley Scott estava com a bola toda, porque ele tinha feito Alien, que foi um sucesso de crítica e de público, e ele resolveu fazer Blade Runner, que é um filme igualmente grande, grandioso. Mas entrou no problema que na época a gente não tinha um departamento de efeitos especiais que tem hoje, né? O departamento de efeitos especiais que se tinha na época era a galera que fazia de tudo no set de filmagem. Maquete. Maquete, iluminação, vai lá montar o cenário, tudo. Era a galera toda fazendo uma coisa só. Então, quando chegou o Ridley Scott com essa ideia visual, começou a quebrar o pau dentro do próprio estúdio, porque muita gente não fazia a mínima ideia do que ele estava querendo. Assim, era um filme de investigação, mas por que tá chovendo o tempo todo? Por que essa cidade maluca? É, Por que tem tanto chinês na rua? As é. pessoas não. O Ah, pessoal tá. não. Ah, não. Ah, não pra Não! cacete. Não! Bota não. Então, a galera da produção, e muita gente antiga que fazia filme lá na década de 50, de 60, quando começou a ver isso, começou a estranhar. O próprio estúdio começou a colocar pressão no Ridley Scott, porque, poxa, se a própria equipe não está entendendo o que tu quer, o público também não vai entender. Então, colocou uma série de restrições, que se ele estourasse o orçamento, o controle passava para o estúdio. E se ele estourasse o tempo de gravação, o controle passava para o estúdio. Que se precisasse ia ter refilmagem para deixar o filme mais bobo. Então, foi uma série de problemas que o Ridley Scott teve que enfrentar para entregar esse filme, que assim, não é brincadeira. E no fim das contas, ele acabou estourando o tempo de filmagem e realmente o estúdio ganhou o controle do filme. Por isso que na versão que o teu irmão assistiu, que tem a narração, foi imposta pelo estúdio, que era para deixar mais simples, né? Para deixar mais fácil para o público Mais entender, legível, o pessoal mais entender. legível.
Exato. Aí E, mudaram o e final também, fizeram hum, enfim, transformaram o filme no Frankenstein, que é o que explica muito do fracasso dele depois. é isso que eu ia comentar. Eu soube que ele teve um certo fracasso de bilheteria, né? Ele só foi fazer sucesso depois, que nem Van Gogh, né? Não fazia sucesso, só foi ser Sim, sim. entendido anos depois. Mas para ver como é a força do filme, porque para o cinema o Blade Runner ele é um marco visual. Assim, ele ditou o que é o visual realmente de um futuro cyberpunk para É, ficção e a, científica. e a parte sonora também, a trilha sonora do filme também é muito boa, né? Sim, sim, Ela é singular, é aquilo ali, né? Tipo assim, absurda. rapaz. É algo tanto que a continuação nem tentou chegar nesse ponto, porque a trilha sonora do primeiro filme é assim, algo tão funciona Marcante. tão bem, aquilo é tão marcante, é tão, cara, é quase de outro mundo, a gente pode dizer, que realmente não tinha como ser batida. E assim, e marcou uma geração. Na verdade, não só uma, várias. E não só no cinema, mas em toda a ficção científica. Acredito que quem jogou RPG, poxa, todas as aventuras, quem jogou RPG de Cyberpunk, assim, se baseou em Blade Runner para criar seus personagens e tal. Isso no caso é RPG de mesa, né? Uhum. Quem jogou RPGs também, jogos de videogame, baseado de ficção científica, também tem muito de Blade Runner. Então, assim, influenciou tudo que a gente conhece basicamente de ficção científica e futuros de tecnologia que a gente conhece. Deixa eu só ler aqui uns comentários aqui. É... Ai, peraí. Então, o Marcos Viela falou que Blade Runner fez para o cinema o que Neuromancer fez para os livros, citando as regras visuais de gênero, né? Também está falando que a parte visual do filme ela é muito, muito marcante, né? Muito, muito massa. Sim, Ah, teve aquela discussão do Noah Neuromancer. aqui antes. E deixa eu ver aqui. Em Só Neuromancer, eu perdi acho o que comentário. já recomendei aqui também, né, no programa do Sim, Matrix, que também Matrix. é um livro de cyberpunk, de ficção científica, que assim, ele é como se fosse o pai, né? É como se Blade Runner é o filho para o cinema e Neuromancer é o pai nos livros, porque foi ele realmente É a que base, né? é a Ah, eu base, quero é a falar base. sobre isso aqui. Você tem que ler aquilo. Eu lembro do, como eu falo, na História da Arte. Você tem que ler o Gombrich, né? Tá até Compre. contigo o livro, né? Você tem que começa por aquilo ali. Não interessa, vai ler aquilo. Depois você vai Vai discutir. nesse. Aí, no livro você pegar o Neuromancer e no filme você começa realmente com Blade Runner. E assim, o Guerra nas Estrelas, o primeiro filme, ele veio antes, né? Mas a estética do Blade Runner, ela é mais refinada, né? Ela é mais elaborada. Eu sei que são anos depois, mas não é nenhuma questão de efeito especial, mas uma questão de estética mesmo. Ele é bem construído. Estética. Uhum. E eu Sim. acho muito bom o filme, assim, em termos de enquadramento, né? Ele passa essa questão de emoção, essa parte de direção de fotografia, enquadramento, movimentação de câmera, eu acho que peca um pouquinho em alguns pontos, mas eu já digo que é por conta da tecnologia da época. Porque, por Sim. exemplo, a movimentação de câmera, são diretores diferentes também, mas do Seven, né, que é o David Fincher, para esse às vezes a câmera dá uma trepidadinha e passa. Tem uns errinhos de foco, né? Quando o personagem vai se movimentar. Ah, deve estar sendo muito criterioso. Não, eles ganharam para fazer isso, então tem que fazer bem feito. Brincadeira. Coisa que a gente não vê no Seven. O Seven é muito mais questão de movimentação de câmera, você nem percebe algumas movimentações e ela já está te levando aquela emoção ou aquela narrativa para você poder entender a história ou construir a história. E o Blade Runner, ele tem uns enquadramentos bonitos, a estética, as cores também são elaboradas. O figurino nem se fala, o figurino também é muito bem feito, muito bem desenhado. Né? Eles conseguem maquiagem, eles transformam a mulher em boneca, né? Eles conseguem dar essa ideia de quem é o replicante, ele tem uma cor de pele mais brilhosa, ele tem a questão do olho, o efeito visual dos olhos. Ele tem uma série de detalhes que você vê que ele é um ser humano diferente, né? Porque o humano mesmo, ele é sujo, né? Ele tá lá no submundo. Uhum. Ele não é uma pessoa
com a pele bonita, né, bem cuidado. O cara é vivido, né? Ele tem sujeira, ele tem uma humanidade. E o replicante não, ele é, né, certinho e tal. Só que não é algo tão evidente como se fosse uma boneca, né? Um boneco. Mas você vê essa diferença de maquiagem, você vê essa construção que cresce muito no filme, né? Uhum. É algo que tu comparou, fez até uma comparação com Star Wars, né? Que é até mais antigo. E realmente isso. E essa é uma das provas que. Isso dá um programa só discutindo isso. Mas que eu digo sempre: Guerra nas Estrelas não é um filme de ficção. É uma aventura no É, espaço. é. Porque. E eu não falo nem da questão de tecnologia, mas justamente por conta justamente da estética. Por exemplo, a gente precisa de uma base espacial. Ah, pega uma esfera Eu gigante nem, aí. eu nem digo que é um filme de aventura, eu digo que é um romance. É É ainda um romance pior. com fantasia, né? Dá pra dizer até que é É um fantasia. romance fantasia, não é ficção. Porque é aquilo lá, a gente precisa de uma base que destrói planetas. Ah, qual vai ser a estética dela? É uma esfera. Pronto. Não importa como ela funciona, para onde vai, é uma esfera e acabou-se. Então, isso tá sempre em todos os filmes do Guerra nas Estrelas. Acabou criando uma estética própria, de fato, mas não é uma estética de ficção científica. Eu vou falar Diferente. aqui, vão me crucificar. Por acidente. Mas segue aí. E no Blade Runner, não, no Blade Runner tudo é pensado. Tem a história de pequenos utensílios que a própria direção de arte criou para o filme, que eles têm uma história por trás. Por exemplo, acho que é o parquímetro do estacionamento. Se o cara não coloca o dinheiro ali a tempo, as moedas a tempo para o carro estacionado, o próprio objeto dá um choque na pessoa. E assim, isso não está no filme. Mas quem criou pensou nisso para colocar ali. E isso se repete em várias outras coisas. Aquela máquina de zoom, né, que o Deckard usa para dar o Doideira, né? Pra para dar o zoom. navegar na foto. Sim, sim. Ele Então, bota a foto e, assim, 600 milhões de megapixels, né? Ele consegue ver através do espelho e tal. Mas legal a exatamente. ideia. Amplo de não sei quanto. É uma ideia analógica de futuro, né? Que a galera tinha. Que na época ninguém pensava muito em um futuro digital, em um futuro, em um futuro eletrônico mesmo. Era tudo analógico. Até porque a câmera digital ela só foi inventada 20 anos depois, velho. Sim, Mas exato. é que o pai. Mas ao mesmo tempo os caras conseguiram pensar nisso. Ah, como é que ele vai fazer isso? Vai usar um computador analógico no futuro. Vai ser daquilo ali, um computador que dá um super zoom, né? Não, e já tinha comando de voz, né? Comando de voz também, Comando exato. de voz. Então são pequenos detalhes que a própria direção de arte teve ao longo do filme que fizeram toda uma composição. Aí junta com a fotografia, junta com a própria direção, com a ideia que o Ridley Scott quis dar de estar sempre chovendo, de estar sempre com fumaça, de ter sempre muita gente na rua, e as pessoas que estão na rua são, assim, é uma população multiétnica, então é tudo misturado, você tem de tudo. É. São ideias muito interessantes que acabaram compondo ali todo esse universo que ele quis entregar. E no fim das contas acabou fazendo, faz sentido dentro de uma ficção científica, se a gente for analisar também detalhe por detalhe. A ideia da chuva, né? Aí eu vou defender a questão da direção de fotografia, né? O cara ele bota a chuva para poder fazer contra-luz, criar e dar uma estética legal, a mesma coisa que botar fumaça. E ele cria, você consegue fazer, iluminar o ambiente usando metade da luz, digamos assim. Porque se o chão está molhado, ele vai refletir luz. Né? Você tem Uhum. umas questões técnicas. É que nem todo filme que tem perseguição de carro nos Estados Unidos de Nova York e à noite, o asfalto, na real, ele é preto, né? Ele é negro, ele absorve luz. O que o pessoal faz? Molha o asfalto todinho para dar o reflexo dos faróis, da luz e tudo, e criar aquela cena que dê para você enxergar o carro. Porque senão vai ser um carro voando no nada, né? No preto. Então tem toda essa estética. Eu acho que a questão da chuva foi para poder construir, além dessa atmosfera de ser um lugar desagradável, que você está sempre molhado, né? Dá essa sensação.
também tem essa questão da direção de fotografia, que isso cresce muito nas cenas. Você consegue trabalhar... Ih, deixa eu botar para carregar o celular. Trabalhar as massas, né? Massa escura e massa clara, contra a luz. Você consegue trabalhar uma estética bem mais interessante quando você tem chuva. Claro que dá muito mais trabalho. Tem que cobrir câmera, arrumar guarda-chuva pra galera, tem que fazer não sei o que. Tá? E tem umas cenas que eu reparei que é mais engraçado. A chuva, né? É uma cena até que o policial sai para falar com ele. Eu acho que já morreu o vilão do filme. E o policial sai para falar com ele, sai do carro. E o cara não se molha, né? Tá chovendo pra caceta. Harrison Ford tá todo ensopado. Aí ele sai do carro, sequinho, fala com ele e volta. Aí no meio do caminho que começa a cair água dele. Então acho que tinha um trecho ali, né? Que não tinha chuva, para ele poder falar que deve ter sido regravado várias e várias vezes. Então não devia fazer muito sentido ele sair do carro molhado. Então devia ter algum trecho ali para ele poder falar. E depois ele voltava pro carro tomando chuva. Mas eu fiquei assim, rapaz, ele tá seco nessa chuva toda e tá. Cadê o continuista? Ai, ai. Deixa eu ler aqui um comentário aqui que... Raps. Ih, rapaz. Renato. RE2PS, né? Em questão de produção, Blade Runner... Calma aí que sumiu. Blade Runner toma alguns pontos muito parecidos com Dark City. A tangente visual do filme é um fio muito curto entre o know-how que o espectador já tem, o que o filme apresenta. Eu não conheço esse Dark City, não. É Cidade Misteriosa, eu acho o nome aqui em português. Também Mas é o que? Filme ou é seriado? É filme. Veio um ano antes de Matrix, até. Que deu até a polêmica, que o filme era muito parecido com Matrix. Tá. Assim, não, Matrix. não tem muito a ver, não, mas... Até porque a estética não é muito parecida, mas alguns temas ali, eles são Ele passa parecidos, perto. Mas Entendi. é que nem o Renato disse, assim, a estética é muito parecida também. E as decisões, que em questão do visual, que o filme adota, também é muito parecido com o que Blade Runner faz. E o principal também tem que ver com a questão orçamentária, né, dos filmes. Apesar do filme ser grande, faltou dinheiro para muita coisa ali. Por exemplo, Aham. na cena que o Deckard atira na replicante, Aham. por que tá nevando ali naquela cena? Que é para você não perceber o vidro quebrando, que o vidro era claramente de açúcar, né? Você consegue até ver os patacões se quebrando. Eu não vi, Então, não reparei, não lembro dessa cena. Que ela en- atravessa o vidro, né? aham. Então tem muita coisa ali que o cara que ele teve que se adaptar, acabou funcionando, mas ele se adaptou porque não tinha dinheiro para fazer o que ele originalmente queria. Bota a câmera na mão e treme. Bota a câmera na mão e treme. Ninguém vai reparar, sacode a câmera, tá? Acontece. De problema de orçamento. Melhor do que ter isopor, né, do Hermes e Renato. Mas tem umas cenas, assim, voltando para a questão da história do filme, né? O pessoal que vem os replicantes que vêm para a Terra para tentar buscar essa solução, né? Que inicialmente ele só caça para matar, né? Ele desativa o pessoal, ele é um matador praticamente. Ele vai lá, mata o pessoal e de boa. E ele meio que começa a se questionar, né? Pô, por que as pessoas insistem tanto, os replicantes insistem tanto em voltar para cá? Não faz sentido. Aí é que ele vai começar a entender a história, né? Aí eu sei que são 4 replicantes que vêm para a Terra, né? E um é um matador, né? Um soldado e tal, brutal, que é o mais difícil de matar. Tem uma que é uma assassina, né? Que é a boneca, que parece uma boneca. Tem uma que como se fosse uma prostituta, né? Ela é para divertir os soldados de fora. E tem o quarto que é tipo um mecânico, né? Um engenheiro mecânico, etc. E o que é interessante no filme, né, que ele faz esses questionamentos, ele tem um par, né, hoje seria um relacionamento abusivo, né, com o Android, que é muito doido aquela situação, e ele faz o teste para ver se ela é uma replicante ou não, né, e até ela começa a questionar, você vai fazer o exame com uma replicante, né, que ele vai na fábrica para poder testar um replicante, né, para poder, como é que fala,
regular a máquina, para ver se a máquina que ele faz o teste está regulada. E nisso que ele vai lá, a menina começa a reclamar, pô, você, esses testes é 100% certo? Ele fala, não, é. E você já testou em humano para ver se vai dar certo mesmo? Ele falou, não, eu tenho certeza que funciona. Aí ele falou, e você já fez o teste? Aí ele falou, não, eu não faço o teste. Aí começa aquele questionamento, pô, será que você não é um replicante, né? Joga esse negócio para ele. Aí ele falou, não. Aí ela falou, pô, por que você não faz então com humano para ver como é que funciona? Aí é que chega o cara, o dono da empresa, e fala, faz o teste com ela e tal. Aí ele sai, ele faz o teste com ela, né? E ela não sabe que é uma replicante. E ele faz o teste e não fala para ela que é uma replicante. Ele sabe. Ele fala, a máquina está funcionando. Aí, e o dono também não disse para ela que era ela uma replicante. Por causa da questão de ter medo dela se rebelar, por ela ser uma replicante, saber que tem uma vida útil, que pode morrer e etc. Modelo mais avançado, também tem isso, né? Que leva umas 3 horas para detectar que ela é uma replicante. São mais de 100 perguntas, né, para poder chegar nesse ponto. E o que é engraçado que ele não fala para ela que ela é replicante, e depois eu acho que ele conta para ela, né? Ele tem eu acho ele meio doido, porque ele tá num bar para pegar a menina lá da cobra, e ele liga para ela, eu tô aqui no bar tal, você não quer vir tomar uma bebida? Ela falou, não. O que eu vou fazer aí, né? Aí falou, tá. Aí vai, caça a mulher, não sei o que, e daqui a pouco ela aparece na casa dele, o negócio dele, e fala pra ela que ela não é uma replicante. Aí ela começa a se confrontar, como assim eu sou uma replicante? Eu vivi a minha vida inteira, eu tenho lembranças. Aí ela começa a falar das lembranças e ele vai e fala todas as lembranças dela. Ele fala, essas lembranças que você tem, elas são implantadas. Você quer ver outra lembrança que você tem? Aconteceu isso, isso, isso. E ela começa a ficar chocada. Eu falei, porra, minha vida toda é uma mentira. Aí ela começa a questionar também, pô, quanto tempo eu tenho de vida, né? O que eu vou fazer agora da minha vida, já que eu descobri que eu sou uma replicante? Eu vou ter que viver o máximo possível. Só posso ter mais um dia, um ano de vida, sei lá. Aí ele fala, olha, isso é confidencial, eu não posso dizer. Aí começa a piração, né, do filme. Correria. E que acaba sendo o mote da continuação, né? Porque é exatamente isso. Porque o Deckard resolve fugir com ela no final. E não sei se é porque depende da versão, talvez o final seja diferente. Mas ele decide fugir com ela e dá toda a confusão do segundo filme, né? Que tem a questão do bebê, daquilo tudo, que ela realmente tinha um tempo longo de vida e por aí vai. Deixa eu ver aqui um comentário aqui do Hatchops. É engraçado que a humanidade em Blade Runner não aprende mesmo, né? Opa, falhou. Eles matam os replicantes a rodo no primeiro filme e no segundo tem inteligência artificial fazendo o mesmo papel do replicante no primeiro. É a vida. A pirâmide, a cadeia alimentar. Do futuro já. Mais ou menos isso. Aí tem mais um comentário aqui. Vale citar que o teste é baseado na teoria real do teste de Turing, que tenta distinguir máquina de humano. Essa eu não sabia. É bem interessante. Bem interessante mesmo. Vou pesquisar isso, teste de Turing. E o que é engraçado, uma coisa que eu fiquei chocado depois, né? Que eu estava lendo até rapidamente nas curiosidades, que é a cena do ódio, né? The hate scene, né? Que ele, no caso, ele... É até delicado falar isso, mas é um negócio que chocou pra cacete. Que ele obriga ela a fazer sexo com ele ali quando leva ele pro apartamento, né? E eu tava até discutindo isso com meu irmão. Porra, é pesado, eu achei pesado. Mas eu acho que era meio que para mostrar, né, a ideia do diretor de que o replicante ele era submisso ao humano, né? Então ele pega e fala... É como se ele digitasse login e senha, né? Diz que me ama, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela, pum! Aí ativa o robô diversão adulta, né? Aí é um negócio... Mas é uma cena que eu achei pesada, né? Mas aquela forçação toda. Né? Porque demais. Quebrando as coisas dentro do apartamento, ele dá tapa na cara dela, aquela coisa toda. E assim, talvez tenha sido um exagero também o peso da direção, né?
Mas a gente tem que ver a época também. Em 80 e poucos, o Ridley Scott não estava preocupado na forma como ele ia representar personagens femininas em tela. Uhum, Esse brinquedo não sabe fazer isso até hoje. E ainda mais ali numa história em que a personagem feminina, no caso, era uma replicante. uhum. Então, pesou a mão. Ele, ele realmente pesou E o a mão cara nesse era um filme. matador de replicante, né? O Harrison Ford. Então, Uhum. né? Um negócio bem pesado. É. Uhum. É, e eu tava vendo, né, que os dois em si, os dois atores, se odiavam nos bastidores. E eles tiveram que O Harrison fazer Ford dizia que a par Sean Young romântico. não sabia atuar, né? Ah, era muito ruim, nossa senhora. E fez vários filmes. Mas E ela eu foi acho que contratada ah, pro filme porque ela tinha a aparência dela lembrava muito as hum, atrizes dos filmes noir da década de 30 e 40. Então por isso que foi a sim. primeira escolha do Ridley Scott. Botou a cara nela e disse, não, vai ser tu. Não chegou a fazer teste nem nada. Aí por isso da confusão que deu quando começou as filmagens. Uhum. Não só ela, mas o vilão também acho que entrou sem fazer, Sim, o Rutger Hauer é só é, por conta do visual, da aparência que ele tinha. Uhum. sem fazer teste, né? E o cara trabalhou bem, eu gostei da atuação dele, achei bem convincente, né? Ele. É que o Harrison Ford é muito ruim, nossa senhora. Não sei como é que aquele cara ganhou tanto dinheiro na vida, mas Culpa de fala Star mais nada Wars, não. olha aí. Culpa de Star Wars. O cara era muito ruim. Mas, tá, falando sobre isso, me diz uma cena que você tenha gostado, se empolgado. Só fazer mais um detalhe. Ele é um filme de ação, né? Pra quem tá esperando ação. Ele não vai ter a mesma ação que tem no Star Wars, de tiro, de bala, de bang bang, de pega espaçonave, nem nada. Ele é um filme de ação, mas é um filme de ação meio parado. Tipo assim, tem trama pra caramba, aí tem um pouquinho de ação. Aí tem mais trama pra caramba, né? Investigação e tal, mas é uma investigação sentada, vendo um computador, né? E depois tem um É, pedacinho de ação. O filme é um filme. Você tá esperando um filme de ação tipo Matrix, John Wick, você não vai ver isso, né? É um negócio e bem. até a Nem própria bang cena, e bang, até nem a nada. própria cena final, a própria luta final, você pode, se você estiver esperando um final do cara matar o vilão, pode ser até Uhum. anticlimático. Então, assim, apesar de ter muito É. de ação, não vai entrando no filme achando que realmente é um filme de ação. Porque Uhum. vai como se fosse um filme de investigação, um filme policial, Com um realmente. Porque, tiroteio, é isso. sim, sim. Uhum. Mas sim, a cena que marcou. Uhum. A cena que mais me marcou nesse filme todo é a cena inicial. Quando estão fazendo o teste no Kowalski, né, no primeiro Uhum. replicante, e começa ali perguntando, fazendo várias perguntas. Do nada o cara saca uma arma, dá um tiro, que E o explode o cara cara, voa explode 200 a metros para parede, trás. explode a cadeira. Você fica, caramba, o que é isso? O que é que tá acontecendo? E Sabe o que eu apesar lembrei? MIB, aquela arminha do Will Smith, que dava um tiro e voava para trás. Ah, sim, sim, sim. E o filme, ele tem muitas outras cenas absurdamente marcantes. Por exemplo, aquela cena do que o carro tá flutuando, que aparece a moça tomando, acho que uma japonesa, uma chinesa, tomando uma pílula vermelha, né, que é a propaganda que tem Ah, sim, sim, o que filme tem na inteiro. cidade, propaganda da Atari na época, propaganda de Aham. Coca-Cola, de tudo. Assim, é tudo muito marcante, mas pessoalmente o que mais me marcou foi realmente essa cena inicial, a primeira cena. Porque, cara, o filme já começa com dois pés na porta, né? Porque, cara, o que é isso, né? O que é que eu vou ver? E pode até passar a mensagem errada, porque o filme também não é não é Violento. tão agressivo quanto essa cena É, inicial. ele é violento, mas ele não é tão agressivo quanto. A palavra é essa, não é tão Ele agressivo não é tão quanto a cena agressivo, inicial. ele é violento. Porque dá a impressão de que o filme vai ser estourando miolo Tiroteio. todo, né? O tempo todo. Mas a primeira cena que realmente foi a que mais me marcou. Eu acho muito interessante nesse filme que eu gosto são os diálogos. Então, porque não são diálogos rasos, né? Tem uma profundidade no diálogo. Então, eu acho interessante quando o replicante, né?
ele é o vilão lá, ele vai para casa do cara que faz os bonecos. Eles têm um diálogo, tipo assim, ele tá ameaçando o cara, mas ele não tá com uma arma, né? Porque ele pode matar o cara com a mão. E ele tá assim, tipo assim, na boa. Ó, eu quero que você me leve lá no teu chefe. Não, mas é que eu não posso. Eu falei, assim, se você não vai por bem, você vai por mal. Leva lá, por favor, que senão eu vou ter que te matar. Só que ele não deixa isso claro. Mas é o diálogo que ele impõe que gera essa pressão e o cara, né, tá passando mal e etc. O diálogo que ele tem com o dono da empresa também, você vê que o cara é inteligentíssimo, replicante, ele dá várias soluções, o cara, porra, não tem como. E ele joga toda a raiva que ele tem, né, que ele não teria sentimentos, e mata o dono da empresa, né? Ele vai lá e mata o cara. E tipo assim, velho, mas ele ele, se ele não tem sentimentos, ele não deveria matar, né? Uhum. E o diálogo que ele tem no final do filme com o Harrison Ford. Porque ele meio que sabe que tá para morrer, né? Você acha que ele vai matar o Harrison Ford, e na verdade ele começa a ter um diálogo com o cara, uma crise existencial, cai de joelho e tipo assim, morri. Hora de morrer, exato. Aí, do nada, aparece o policial que não se molha para conversar com ele, que é ridículo isso. Acho que é Gar. Que é um asiático também, né? Um bigodudo. Lembra que tem bigode. Na verdade, o ator eu acho que é mexicano, se eu não me engano. Vou confirmar aqui, mas não é. Eu não sei agora. Eu sei que tem um bigodão. Eu não lembro agora se tinha olho puxado. Mas ele para com o carro, desce e tipo assim, ó. Fulano quer falar com você. Porra, o cara, em vez de ajudar antes, não, ele só chega depois que o serviço está pronto, né? Porra, aí ele me achou, né, com facilidade. Aí fala com o cara e acaba o filme. Eu não lembro nem o que tem depois, né? Mas o diálogo é muito forte. Pega a mulher, né? E, na verdade, ele vai no apartamento e recebe o origami, né? Em formato de unicórnio. Ele acha o origami no chão. Aí ele pega. E, tipo assim, pô, pegaram a mulher que eu vou ter que matar ela também, né? Porque ela é um androide e descobriu que é um replicante, já descobriu que é replicante. Só que ele chega e ela tá deitada, dormindo. Aí ele pega e vaza com ela, é isso mesmo, cai fora. Deixa eu ver aqui os comentários, né? Tem mais uns comentários. Vale citar, que tá Turing, que a gente falou, entrou uma galera. É bastante anticlimático, porque se não fosse a situação, o Deckard não sairia dessa. Realmente, que o cara vai morrer, ele vai matar ele e daqui a pouco, né, morre. Sim. E ele continua aqui. O que mais me marcou foi o monólogo final do Rutger Hauer. Não conseguia tirar o olho da tela quando vi pela primeira vez. Pois é, isso é um detalhe que eu queria falar também, que é muito bom. Ele, quando ele vai ter alguns diálogos que são muito impactantes, ele faz uma composição que a gente chama de olho dominante central. Eu uso até nas minhas aulas. Você lembra, tem até a cena da menina falando. O que é a composição do olho dominante central? É uma composição que ela é feita que você pega um olho, né, que é o dominante, e centraliza no quadro. Então, ela dá a sensação de qualquer lugar que você olhe para essa pessoa, ela vai estar olhando para você. Então, ele cria essa composição, né, essa cinemática, que faz com que você fique muito preso ao que a pessoa está falando. Né? Que parece que ela nem pisca, ela está aqui falando com você. Deixa eu até botar esse olho aqui. Ela está aqui falando com você, e tarará, e tarará, e tarará, e você fica preso àquela cena. Né? Isso foi criada, técnica de pintura, há séculos e séculos atrás, se não me engano foi no Iluminismo, que era aquela ideia de pintura que os olhos seguiam as pessoas na sala, no ambiente, né? Que até você deve ter visto assim, Chaves e outras coisas, e outros programas de comédia, que eles tiravam o personagem, né? E botavam o olho no quadro para poder ficar como se estivesse observando quem está na cena. Então isso foi muito batido, essa ideia da pintura nos programas de comédia. Mas esse tipo de composição ele é muito forte, ele é muito utilizado mesmo para marcar bem o diálogo do personagem, a fala, é muito feito isso. E esse filme, ele usa muito disso. Então, a cena que a replicante lá está sendo testada pelo
pelo Harrison Ford, que eu não vou lembrar o nome dos personagens, ela também é totalmente olho dominante central. A cena final, que o cara tá dialogando com o Harrison Ford, lá o vilão e tal, também é olho dominante central. Tem tudo isso que é muito bem marcado para você ficar preso àquele diálogo, né? Fora as questões de posicionamento de câmera, você perceber que o personagem, né? Geralmente quando faz isso também, eles trabalham num nível neutro, né? No nível normal. Então, é como se a pessoa estivesse falando de igual para igual. Ela não faz nem a câmera em plongé ou contra plongé, para parecer que o personagem é superior ou inferior ao outro personagem. Então tem toda essa construção cinemática no filme que eu acho que ela é muito bem feita, ela é muito bem decupada, ela é muito bem estudada para se passar isso e ter esse impacto, que você fica assim, meu irmão, mas que diálogo, né? O cara parece estar falando comigo. É uma construção visual para você absorver essa ideia dessa maneira, né? E o cinema faz isso, dependendo do diretor que você pega, magicamente, e ele te convence numa história que você realmente acredita que existem replicantes e pode ser o teu vizinho do lado. Mas diga lá, Ícaro. Não, é exatamente isso. O enquadramento, a composição de cena que o Ridley Os Scott adota, diálogos são fantásticos. os diálogos, especificamente. Ele tem, acho que como eu já falou antes, ele tem algumas escolhas um pouco equivocadas ao longo do filme. Muito pelo orçamento, que enfim. Mas quando é para realmente mostrar, filmar os diálogos, e o texto é bom também, o roteiro ele é muito bom, ele é muito profundo. Assim, talvez quem assistiu na época não tenha sentido realmente a força do filme, que melhorou muito ao longo dos anos, mas quando a gente pega hoje e tem o diálogo final do Rutger Hauer falando que todos os momentos, tudo que ele viu na vida dele vai se perder como lágrimas na chuva. Cara, E tá chovendo! Eu tô assim, meu irmão! É de um lirismo, é de uma poesia, né? Um negócio é muito bonito. Ele sai do questionamento cotidiano, corriqueiro, filosofia, e vira uma poesia o filme. O filme fica poético no final. E tipo assim, você não precisa me matar, não, mas eu só queria te passar a minha angústia de vida. Mas eu não sou um ser vivo, mas toma aí minha angústia. Durma com um barulho desse. E a gente pode até pensar que no final o Roy Batty ele não era um vilão. Ele acabou sendo o vilão do filme porque era o cara que o Deckard estava atrás o tempo inteiro. Mas no final talvez ele nem fosse o vilão, ele só era um cara que queria viver mais. E ele não, ele só estava matando, só estava fazendo o que estava fazendo para alcançar o objetivo dele. Tanto no final, que era viver mais. Que era viver mais. Depois que ele percebeu que não ia conseguir isso, ao invés dele partir para aquela ideia de vilão sem vilão sem objetivo nenhum, vou só destruir tudo, não, ele só deu um susto no Deckard que é para passar a mensagem para ele aproveitar a vida dele, né? Então, cara, para com isso de matar os outros, de ir atrás de gente. Vá viver a sua vida. Ele meio que desarma o cara. Na verdade, ele não tá ali pra matar, ele só desarma. E ele fica puto. Pô, você matou a androide que eu amava, entre aspas, minha companheira. E, tipo assim, ele não vai vingar ele. Ele, tipo, fica correndo atrás dele, mostrando assim, ó, você não é nada. Sem arma, você não é ninguém. Eu posso te matar com as minhas próprias mãos. É mais ou menos esse o recado que ele dá. E ele fala, cara, eu não tô aqui pra te matar. Eu só queria... Eu vivi muita coisa. Eu queria que outras pessoas soubessem como é que é lá fora e tal. É mais essa ideia, né? É uma filosofia de vida, que ele não tem vida, né? É um negócio muito doido. É muito bom o filme é bom. Vou ter que ver de novo. A gente tem quanto tempo ainda? Tem mais 3 minutos. 3 minutos? Putz, então considerações finais, só assistam, cara. Só assistam Blade Runner. Quem puder, assista a continuação, Blade Runner 2049, que particularmente eu acho muito melhor no Netflix. Que o original, e tá no Netflix, para quem quiser ver, porque vale muito a pena. Depois, quem quiser aprofundar em futuro cyberpunk e tal, assista Akira, Ghost in the Shell, se digitar Blade Runner na Netflix, vai aparecer lá a lista de filmes afins, né? Então, recomendo muito, assistam. Tá. Saiu Ghost in the Shell novo na Netflix.
mas é 3D, é o desenho. Eu tenho que É o assistir ainda. desenho, é o desenho. Vai ser o japonês, não é adaptação. Ah, Né? sim, Vai sim, ser é o o original. original. Hã? Lembrando que, né, encerrando considerações finais, obrigado, Ícaro, para não esquecer. Semana que vem a gente vai falar sobre o Poderoso Chefão, tá? A gente só vai poder falar sobre o primeiro filme, porque é muita E a história gente para vai vir de contar. terno, hein? E vamos vir de terno pra Aí live. não, vamos devagar. Ó, se quiser amarrar a gravata no pescoço. Mas eu não tô entrando no terno mais não, velho. Não tá dando não. A gente tem o Poderoso Chefão, tá no Netflix, os 3 filmes, então assistam. Blade Runner 2049, que é o segundo filme do Blade Runner, tá no Netflix. E o primeiro, ele tá, né, nas alternativas legais e regulamentadas. Na Tem para locadora. alugar na Netflix. Semana que vem a gente vai falar sobre Poderoso Chefão. Queria aqui mais uma vez agradecer Ícaro, né? Essa tem sido muito proveitoso esse diálogo. Agradecer a vocês também. A trazer a cabeça do cavalo, vai ser foda. Tinha que ter aquela máscara, né? Seria massa se fosse aquela máscara. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não, tá. Marcos está fazendo os comentários aqui do Poderoso Chefão. Semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, né? 7 da noite. E esse material aqui ele vai estar disponível no YouTube sexta que vem, se vocês quiserem acessar lá no meu canal. E também vai estar disponível aqui daqui a pouquinho no meu IGTV. Certo? Alguma coisa aí, Carol? Não, só desejar feliz ano novo pra Pois todo mundo que tá esqueci disso. acompanhou a gente esse ano, porque Poderoso Chefão já vai ser pra abrir, né? 2021. Então, feliz ano novo pra todo mundo e até o ano que vem. Abrir ou fechar o caixão, né? Depende do seu ponto de vista. Gente. Feliz ano novo aí, tá? Cuidado com as aglomerações, tá? Se puder ficar em casa, fica. E vamos que vamos. Ano que vem tem mais. Tchau, Ícaro. Forte Falou, tchau, abraço e tchau, André. obrigado a Até a todos próxima. aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.